ter essa oportunidade de poder vir à igreja, isso nós deveríamos valorizar muito, porque isso é um presente de Deus para nós, né? Então, nenhum momento na presença de Deus, nenhuma oportunidade de estar na presença de Deus deve ser desperdiçada por ninguém, né? É um momento muito único, principalmente da gente poder abrir a Bíblia, da gente poder aprender. Hoje eu estava comentando sobre o que a gente vai falar agora aqui no capítulo 20 de Gênesis, tá? É lá que eu gostaria de convidar que você fosse, com a minha esposa e com a minha família dentro do carro. Eu falei, nossa, hoje eu vou pregar sobre a vida de Abraão, né, que é o que a gente tem feito aqui, num trecho tão esquisito, um capítulo tão estranho, com tanta coisa assim sobre vida cristã estranha, né? Nós vamos ver isso aqui, nós vamos aprender alguma coisa. Eu estava fechando a mensagem de domingo à noite em Efésios capítulo 5, né, e a minha ideia era abordar um trecho grande que começa ali no verso 5 e vai até o verso de número, eu acho que é 21, né, e eu não consegui passar dos 3 primeiros versículos, eu acho, de tanta informação, de tanta riqueza, de tantas descobertas, e o quanto que eu cresci pessoalmente como crente, como sujeito da fé, né, diante daquilo que eu estava descobrindo na palavra de Deus. E aí eu fico pensando, nossa, Deus me colocou nessa posição de pastor, daquele que vai ensinar e não levar essas coisas, né, suprimir em função de aplicar um conteúdo. Eu acho que não é honesto isso. Eu tenho que passar isso para frente. Então é um prazer, um privilégio muito grande a gente poder estar aqui na presença do Senhor. Nós vamos ler aí o capítulo 20. Como eu falei, nós estamos caminhando na vida desse grande homem de Deus, né? Hoje eu vou chamar ele de profeta Abraão. Se eu não me engano, é a primeira vez nas Escrituras que vai aparecer esse termo referindo-se, né, a um personagem tão importante como Abraão. Ele vai aparecer aí como profeta também, né? Então, a gente tem seguido nos passos dele e tentado entender como é que foi a construção da fé, da espiritualidade desse homem. E fazendo isso, nós vamos aplicando isso na vida da gente, na história da gente. E a gente vai ver coisas interessantes porque, como ele é humano como nós, como nós nos identificamos com esse homem, né? Então, o capítulo 20 diz assim: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois ele morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Só uma digressão, tá, gente? Eu não estou lendo o capítulo 12 de Gênesis, eu estou lendo o Gênesis 20. Deu para você entender, quem está acompanhando essas mensagens? Eu não estou lendo... O capítulo 12 aconteceu há 25 anos atrás. Eu estou lendo o capítulo 20. Parece que eu estou lendo o 12, né? Sara, Abimeleque rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e disse: você vai morrer. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirás um povo inocente? Parece que é Abraão que está orando, né? Não, não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Nossa, isso é significativo demais. E eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta. Ele vai orar a seu favor para que você não morra. Mas se você não devolvê-la, esteja certo de que você e todos os seus morrerão.
Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. Perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus aqui nesse lugar. Então eles vão me matar por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: a minha terra está diante de ti, pode ficar onde você quiser. A Sara ele disse: estou dando seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus, assim todos saberão que você é inocente. Uma digressãozinha, tipo assim: eu te trato melhor do que o teu marido, viu? A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, né, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos orar, gente? Senhor, eu quero, em nome do Senhor Jesus, pedir ao Senhor que nós possamos extrair lições desse encontro de Abraão com Abimeleque, possamos extrair coisas importantes aqui para a nossa vida, sobre a nossa fé, sobre a nossa conduta, sobre a nossa espiritualidade. Nós nos entregamos diante do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na última vez que nós nos encontramos aqui, nós falamos sobre a vida de Ló. Capítulo 19 é um capítulo que o narrador dedicou à vida de Ló. E, embora Abraão não tivesse presente no capítulo 19, tudo que aconteceu ali no capítulo 19, de certa forma, influenciou a vida desse homem. Até porque tem um momento no capítulo 19 que o narrador diz que Abraão olhou para o lado de Sodoma e Gomorra e viu a fumaça subindo. E agora o capítulo 20 informa para nós que ele saiu daquela região. Então, alguma coisa influenciou a vida desse homem, né? E isso nos mostra até o movimento que ele está fazendo. Agora, o que a gente pode esperar de Abraão no capítulo 20? O que nós esperaríamos? Um homem cheio de fé? Um homem impecável? Um homem temente a Deus? Porque, afinal de contas, nós temos aqui um homem que está há quase 30 anos caminhando com Deus. Pensa um pouquinho na sua vida. Quantos anos você é crente? Há quantos anos você caminha com o Senhor? Há quantos anos você vem à igreja? Há quantos anos você lê a palavra de Deus? É o que está acontecendo aqui. Nós temos um homem aqui que está quase, em torno de 25 a 30 anos, que esse homem está andando com Deus. Então, o que a gente espera desse homem depois de tudo que ele já viveu com Deus? Né? Depois de ter visto aquele encontro com aqueles anjos, a intercessão feita por Ló, a respeito de Ló, né? A destruição, o juízo, com Deus não brinca. Então, o que a gente espera desse cara agora? Um homem mais maduro na fé, não é? Mas o que a gente vê aqui no capítulo 20 é um homem voltando aos mesmos erros do passado. Você já imaginou isso? Você está tantos anos na presença de Deus e, vez por outra, você volta à mesma pessoa que você sempre foi. Não é um troço esquisito isso? Isso, às vezes, bate aquele baque no coração da gente fala, nossa,
Até que ponto que eu cresci, até que ponto que eu amadureci, até que ponto eu evoluí, até que ponto a minha relação com Deus realmente teve um up, até que ponto o Espírito de Deus trabalhou coisas profundas na minha vida e no meu coração. Porque esse caso de Abraão, esse homem Abraão, a gente vê que muitas vezes nós nos identificamos com esse comportamento dele. Depois de muitos anos, a gente às vezes se pega cometendo erros e falhas e comportamentos primários que nós já deveríamos ter abandonado há muito tempo, né? Eu tenho afirmado aqui, ao longo de nossos encontros, que a nossa fé, quando eu falo nossa fé, eu estou falando no sentido da nossa confiança em Deus, da nossa maturidade. O que é a nossa maturidade? Como eu falei, acho que há uns 2 domingos atrás, aqui num culto de domingo à noite, trabalhando Efésios, não é? Que um dos pontos do nosso, vamos dizer assim, da nossa relação de unidade, santidade, que é esperado pela Igreja de Jesus, e aí a gente fala lá da maturidade, eu falei sobre isso. Maturidade é aquele momento da nossa vida em que nós já começamos, de fato, a nos definir como cristãos, que nós já começamos a dizer da nossa identidade, que nós começamos já a essa ideia de que eu já sou um sujeito que, a despeito de ainda ser falho e ter muita coisa para melhorar, eu consigo olhar para a minha vida e ver que ela caminha para aquela ideia de eu me parecer com o Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu tenho dito aqui às quintas-feiras, que esse tipo de fé, ele é produto de uma construção. Esse capítulo, ele mostra isso. Quem dera se nós aceitássemos Jesus Cristo, o dia que a gente aceitou Jesus, a gente já acordasse adulto, espiritualmente falando. Isso não acontece. Quem dera que no ato da nossa conversão, nós nos tornássemos modelos de integridade e perfeição. Mas essas coisas não acontecem. Nem sempre é assim. Por que é assim? Por que não acontece dessa forma? Porque, a despeito da gente receber uma nova natureza, a gente tem dentro de nós uma natureza velha que insiste em puxar a gente para os velhos hábitos, aqueles velhos hábitos que essa natureza ainda ama. Ela ainda ama o pecado. Então, essa velha natureza, ela vez por outra vai nos puxar, que é o que está acontecendo com Abraão. O que acontece com ele 30 anos depois do capítulo 12? Não é? Que é onde ele faz a mesma coisa, só que em relação ao Egito. Quando nós trabalhamos o capítulo 12, eu falei para vocês, gente, Abraão precisa aprender a agir à moda de Deus. E Abraão não está agindo, ele está agindo com os mesmos padrões éticos e morais que ele tinha em Ur. Era assim que ele fazia em Ur. As maracutaias que ele fazia lá, Deus tirou ele de lá. E está mostrando para ele que ele precisa crescer. E aqui a mesma coisa. Então, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa identidade cristã, a despeito de eu não dever ficar naquela ideia de justificar o pecado em cima disso, mas é uma construção. E nós podemos viver exatamente esses altos e baixos da vida cristã, onde nós recorremos a padrões antigos. Então, o salvo em Cristo Jesus, ele não está mais sobre o domínio do pecado. Ele não está mais debaixo das consequências judiciais do pecado. Mas ele precisa caminhar para se tornar semelhante a Cristo. E é por isso que é importante cada encontro. Por isso que é importante cada culto. Por isso que é importante cada reunião que a gente faz. Porque é nesse lugar, é nesse ambiente onde a palavra de Deus está sendo exposta, pregada, é que o Espírito Santo vai agindo no coração das pessoas e tornando essas pessoas semelhantes a Cristo. E isso é um processo que ele vive, esse sujeito salvo, durante toda a sua jornada de vida nesse mundo. Ele vai aprender com erros e vai aprender com acertos. E a Bíblia, ela mostra para a gente que, além de Abraão, nós temos outros personagens bíblicos que, a despeito de serem convocados para uma jornada de fé e dependência no Senhor, eles voltaram a momento antigo, de maneira de viver antiga, que não tem nada a ver com Deus. Como, por exemplo, Moisés. Você lembra daquela experiência que Moisés teve, ainda no início ali, né, quando ele começa já a estar mais adulto, não maduro espiritualmente, mas adulto. Ele ainda é príncipe do Egito, e ele vê um egípcio ofendendo um hebreu.
né? E o que Moisés faz com esse egípcio? Ele mata. Um acesso de raiva, de descontrole. Ele mata o cara. Depois, Moisés é chamado, ele vai para o deserto, ele vai lá para aquelas terras, ele tem o episódio da sarça ardente, ele volta para buscar o povo de Israel, ele vê Deus fazendo milagres, ele vê Deus abrindo o mar vermelho, ele segue um caminho assim que você vê coisas maravilhosas de Deus. Mas no dia que o povo apertou ele teve o mesmo sentimento que ele teve quando ele matou o egípcio, só que não foi o egípcio. O que ele fez? Ele pegou um pedaço de pau e bateu numa pedra para sair água. E ali Deus falou para ele, olha, tu não vai herdar a terra prometida. Não aquela física. A espiritual sim, mas a física... Por quê? Né? Ali naquele momento, ele está manifestando a mesma coisa. Então não é só Abraão, tem outro. Você quer ver outro? O próprio Sansão. Imagina que Sansão é um menino que cresce sobre uma promessa de Deus, é um cara que passa por um voto de Nazireu, ele tem uma adolescência, uma juventude, vamos dizer assim, na presença do Senhor, na escola bíblica dominical, na reunião de jovens, de adolescentes da igreja, nos cultos de quinta-feira, ele está lá, Sansão. Mas ele tinha algo na vida dele que ele sempre recorria a esses perdões. Sansão tinha problema com mulheres. Ele não trabalhou isso na vida dele, ficou lá aquele ponto. Catucando ele. Você quer ver outro? O próprio rei Davi. O rei Davi, quando ele foi chamado, você lembra aquele episódio antes dele lutar com o gigante? Se a minha memória não está falha, né? Mas ele tem um diálogo ali com Saul e com outros ali que estão perto, tentando justificar sua coragem de encarar o Golias. Ele diz assim, Deus já tem me usado. Eu já matei um leão, um urso, alguma coisa assim. O Espírito de Deus já está comigo. Tipo assim, eu sou o cara. Não é? E realmente, ele era o cara. E ele vence Golias, ele tem uma trajetória bonita, mas quando ele vê uma mulher bonita tomando banho, ele é casado, a mulher também é casada, e você sabe o trágico problema familiar que esse homem trouxe para dentro da casa dele. Que não foi só com Betseba, foi com Absalão, foi com outros filhos, foi com a filha, ele teve vários problemas familiares. Não é? Então, a gente vê o próprio Salomão. Salomão herda esse mau hábito de se misturar com várias mulheres, e a Bíblia diz que no final da vida de Salomão, de tanto ele se misturar com mulheres de outros povos idólatras, essas mulheres começaram a manipular ele. E ele se perde naquilo que ele tem de maior valor, na sua própria sabedoria. Ele peca por falta daquilo que Deus beneficiou ele. A sua maior força lhe faltou na hora que ele precisava ser um homem sábio nessas coisas, não é? Eu e você, será que nós também já tivemos momentos em que a nossa velha natureza tomou a frente e nos fez retroceder a erros antigos? Será que eu e você poderíamos engrossar essa lista aqui? Porque essa narrativa aqui, eu quero fazer isso de uma forma muito breve, eu quero tirar informações importantes para a nossa vida como crentes em Cristo Jesus, a respeito dessa trajetória dele, cada pontinho desse aí, importante para nós. E eu me coloquei várias vezes, hoje eu falei no carro com a Marina, Paula também estava no carro, eu falei, gente, que troço doido é o capítulo 20. Quanta coisa esquisita acontece nesse capítulo 20, e que eu vou, vamos dizer assim, levantar a bola aqui para vocês, né? Então veja bem, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão mudou de lugar. O texto diz que ele foi para uma região chamada região do Negueb. O que é o Negueb? É uma região árida. A região do Negueb, eu acho que ele já passou por lá, porque teve um outro momento que ele tramita pelo Negueb. O Negueb não é um lugar fácil de lidar, porque ao mesmo tempo que ele parece um deserto, uma determinada época do ano vem uma enxurrada d'água que floresce tudo. Então a pessoa tem que saber viver nesse lugar. Ele vai para lá. Né? Ele vai para essa região do Negueb e parece que ali também não dá nada, né? E ele vai para um outro lugar chamado Gerar, que possivelmente é a terra dos filisteus, que foram inimigos, né, durante muitos anos aí do povo de Israel. E lá em Gerar, Abraão revive a mesma experiência de aproximadamente 25 anos atrás, lá no Egito, narrado no capítulo 12. Ele teve medo de ser morto, ele teve medo de ser saqueado e disse que Sara era sua irmã. E naquela época Faraó levou, né, lá no capítulo 12, Abraão levou também o Faraó a pecar contra o Senhor e depois o Faraó deu uma lição de moral nele. Aqui a cena se repete. Anos depois,
Abraão está no mesmo dilema. Confio no Senhor, que Ele está no controle da minha vida, ou articulo as coisas do meu jeito? Já passou por isso? Você já viu Deus agir na sua vida? Você já viu Deus cuidar de você? Mas quando chega lá na frente, você vive o mesmo dilema. Será que Deus está no controle da minha vida? Ou eu vou realmente fazer do meu jeito? Não é? E para nossa surpresa, ele agiu da mesma forma. Então, Abimeleque, ele soube aí da beleza da Sara e mandou buscá-la. Agora, veja bem, irmãos, que troço estranho. Quantos anos tem Sara? 90. Imagina que o cara quer levar para o seu harém uma mulher de 90 anos. Olha a cara da Camila. Essa mulher devia ser muito bonita e preservada, não é possível. Nunca é tarde para começar, viu, Brito? Nunca é tarde para começar. cerca de 90 anos essa mulher tinha quando esse cara desejou levar ela para o harém dela. Aí você imagina a cabeça do faraó do Egito quando ela tinha 65, 75 anos de idade. Você imagina lá quando o faraó, no capítulo 12, tentou levar ela, como que era essa mulher? Porque 90 anos o cara quer levar. Não é verdade? Então nunca é tarde para começar, viu, gente? Isso é a primeira coisa estranha que eu vi nesse texto, foi isso, né? Então o rei de Gerar, Abimeleque, manda buscar essa mulher. O texto diz que Deus entrou nos sonhos dele e mandou devolver a mulher. Presta atenção que uma fala desse rei ressalta para a gente. Ele diz: o que fiz foi de coração puro e mãos limpas. Você sabe o que o narrador está mostrando para nós? Que Abimeleque, um idólatra, um politeísta, um homem que talvez não conhecesse o Senhor, o Deus de Abraão, foi mais íntegro do que o crente Abraão. Ele foi mais honesto do que o crente. Ele foi mais sincero do que o crente. É o ímpio sendo mais sincero do que o crente. E sabe qual é a prova que houve integridade no coração de Abimeleque? Deus reconheceu a integridade dele. Deus falou: não, eu sei. É por isso que eu estou te dando esse toque. Porque se não tivesse pureza no coração dele, Deus matava ele. Deus teria visto a perversidade do coração dele. Mas é interessante que Deus, ele percebe isso. E ele atesta da integridade de Abimeleque. Então, enquanto o nosso personagem entregou, o crente Abraão, entregou sua mulher 2 vezes para pessoas estranhas, esse homem deixa implícito que não faria o que ele fez, que é pegar Sara, se não fosse uma coisa legal aos olhos da sociedade. Porque a gente olha para a sociedade antiga, a gente pensa assim, não tem leis, não tem regras. Não, tem sim. Tanto tem que parece que ele está entendendo que ele não está esbarrando em impedimento legal nenhum. Então ele está procedendo com coração íntegro de forma sincera. E Deus reconhece isso. Isso é uma lição para nós. Porque às vezes parece que alguns incrédulos, eles são mais sinceros do que alguns crentes. Você já deve ter esbarrado com isso várias vezes. E você pensa assim, poxa, mas aquela pessoa é crente, como é que ela age desse jeito? E de se esbarrar com uma pessoa que não tem nada, às vezes é ateu, às vezes é espírita, às vezes é macumbeiro, e a pessoa agir com mais honestidade do que o crente, mais sinceridade do que o crente. E a gente vai ver aqui na frente o julgamento de Abraão a partir da ideia da religião de Abimeleque, né? A gente vai ver isso um pouquinho aqui mais na frente. Né? Então Deus reconhece a integridade desse homem e protege ele. Né? Há quem diga, né? Quando eu falo há quem diga, eu estou falando da literatura, que o Senhor estava até conquistando, ou tentando conquistar o coração desse homem, quando avisa ele sobre essa morte. Mas o que a gente vê aqui, na verdade? É Deus estendendo, manifestando sua graça e sua misericórdia a um povo pagão. Né? É Deus mostrando que é Deus fora daquele homem Abraão, fora do seu ciclo familiar. É Deus estendendo a sua mão, é Deus estendendo a sua graça, é Deus estendendo a sua misericórdia
para um povo ou para pessoas que futuramente viriam compor até a igreja. Porque a igreja, o que que é? A gente está vendo lá em Efésios. É a junção de dois mundos antagônicos, judeus e gentios. Ou seja, a igreja é Deus estendendo a sua graça e a sua misericórdia a um mundo que não fazia parte da promessa inicial, que era para Abraão, que era a promessa feita, né, a Jacó e ao povo de Israel de um modo geral, né? Então, e ainda tem mais, né? Olha só o que o texto diz. O texto diz uma coisa aí no verso 7. Agora devolva a mulher ao marido dela, disse o Senhor, lá no sonho. Ele é profeta. E ele vai orar no seu favor para que você não morra. Mas se você não devolver, aí sim você esteja certo que morrerá. Então, olha só o que está acontecendo aqui agora. Mesmo diante do erro de Abraão, Deus já não estendeu graça e misericórdia a Abimeleque, ele está fazendo a mesma coisa com Abraão. Porque mesmo diante do erro de Abraão, Deus ainda apresentou Abraão a Abimeleque com o título de profeta. Você imaginou uma coisa dessa? E mais, ainda deu a Abraão autoridade para orar pela vida daquele homem. Isso nos mostra, dentre outras coisas, que Deus não deixa de cumprir seus propósitos redentivos por causa dos nossos erros. Porque se Deus fosse nos jogar para o lado o tempo todo, se Deus não trabalhasse a vida da gente, né, se ele fosse frear, se o plano de redenção fosse frear toda vez que Deus está diante dos nossos erros, ninguém seria salvo nesse planeta. Porque o plano de redenção já teria parado há muito tempo. Porque é uma coisa estranha. Mas as pessoas que anunciam o evangelho, todas elas são pecadoras. Todas elas são errantes. Todas elas cometem erros, não é? Então Deus não deixa de cumprir os seus propósitos. Deus está trabalhando na vida de Abraão, Deus está trabalhando na vida do mundo, e esses dois sujeitos representam isso. É Deus trabalhando no seu povo e Deus trabalhando nas nações. É Deus trabalhando na sua igreja, é Deus trabalhando no mundo sem Cristo. Deus trabalha nos dois. É um plano de redenção que está em curso, não é? E ele não é limitado, não é freado, não é impedido, porque eu e você, como igreja de Jesus, nos identificamos com Abraão, homens e mulheres errantes, né? Senão ninguém seria salvo. A gente, às vezes, precisa entender isso em nós, né? A Bíblia, ela nos orienta a não pecar, mas caso isso aconteça, nós devemos pedir perdão a Deus e prosseguir como crentes em Jesus Cristo. Prosseguir, né? Abraão não se tornou menos homem de Deus por causa do seu fracasso em confiar no Senhor, não é? Pelo contrário, Deus manteve ele diante de Abimeleque como um intermediário divino. Essa era a figura do profeta, não é isso? Lembra desses dois sujeitos, profetas e sacerdotes? Não é? Quem é o sacerdote? É o sujeito, é o intermediário entre o povo e Deus. Ele pega do povo e leva para Deus. Quem é o profeta? É o outro intermediário que pega de Deus e leva para o povo. Então, mesmo Abraão, pecando já 2 vezes, um homem errante, né, se colocando ali com um comportamento totalmente... Ele devia estar fazendo o que Abimeleque estava fazendo, não o contrário, mas Deus manteve ele ali como profeta e como intercessor, né? E ele não se tornou menos Abraão ou mais Abraão por causa desses erros. E aí eu quero ressaltar aqui uma coisa... E eu vou falar de líderes espirituais, eu vou falar não só do pastor, mas da igreja, do modo geral, líderes, não, pessoas que falam em nome do Senhor. Hoje, quando um líder, um pastor, ele erra, as pessoas taxam ele de tudo quanto é predicado. Não é isso? E nós, pastores e líderes, nós lutamos para nos manter firmes diante do Senhor. Vocês não têm ideia o que os meus filhos passam para se manterem ali como exemplos de um rebanho. Lá em casa não tem rédea solta, lá em casa não tem frouxidão. Se um dia eles vierem a se desviar, é por rebeldia. Porque a gente traz eles na palavra, traz eles no ensino, né? E às vezes o pastor peca, às vezes a família tem algum deslize, um filho, e a sociedade, às vezes até a igreja, já vai taxando de tudo que é predicado, né? E eu confesso que alguns até valem os adjetivos, né?
mas tem aqueles que são de Deus, e nós temos que tomar muito cuidado de não ficar carimbando essas pessoas, porque eles não estão se tornando menos ou mais homens ou mulheres de Deus, porque eles tiveram algum problema. Esses problemas são prejudiciais, eles não devem ter, mas são homens, são mulheres, são pecadores. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente desmerece a credencial da pessoa, a gente desmerece o lugar que Deus ou a igreja colocou, ou até a sociedade colocou aquela pessoa por conta de uma questão. Tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês que não está no meu script, mas eu vou dizer para vocês, você pode até me pegar ali fora, não tem problema nenhum, não. Entendeu? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou a favor do presidente da República que vai assumir dia 1º de janeiro. Não sou a favor. Não votei nessa pessoa. Sou contra. Mas o dia que ele receber aquela faixa, eu vou passar a orar pela vida dele. Eu não vou ficar em internet, Facebook, chamando o tempo todo o cara de ladrão. Ele é presidente da República. E eu preciso respeitar isso. Eu vejo, às vezes, o crente fazendo umas coisas absurdas. Parece, nossa, parece que essa pessoa não está sintonizado. Não é? Então, se está errado, se é ladrão, isso é a justiça e Deus que vai tratar dele. Se o pastor pecou, é a justiça e Deus que vai tratar dessa pessoa. Não é? A Bíblia diz que o pastor ele tem que dar conta da vida das ovelhas, né? Ele tem que dar conta disso, ele vai prestar conta disso. Não diz que a ovelha vai prestar conta da vida do pastor, não. Mas diz que a ovelha deve orar para o seu pastor. O pastor que eu estou falando pode ser um líder, tá, gente? Deve orar pelos seus líderes, deve amar os seus líderes, deve contribuir para que o ministério dele seja um ministério agradável, porque isso é rentável para a igreja. Isso é abençoador para a vida da igreja. Deus protegeu Abimeleque da morte ali, mas Deus também defendeu o papel de Abraão como profeta intercessor. Você observa que Deus está agindo nos dois lados. Ele está entendendo a integridade de Abimeleque e ele está entendendo o erro de Abraão, mas está protegendo também tanto o papel de Abraão como intercessor, como profeta. Agora, veja bem o restante da conversa. Então perguntou Abimeleque a Abraão, o que te levou a fazer isso? E Abraão conta toda aquela história. Certamente ninguém teme ao Senhor nesse lugar. Essa fala de Abraão é como se ele estivesse dizendo assim, eu identifiquei que essas pessoas dessa cidade não acreditam em Deus, não têm temor ao Senhor. Logo, os padrões éticos, morais, espirituais que advêm do Senhor não estão presentes nessa sociedade. E se não estão presentes nessa sociedade, essa sociedade vai ser agressiva para mim, não é? Então, o que ele faz ali? Ele faz um pré-julgamento daquele povo. Às vezes a gente faz isso. Porque a pessoa não tem a mesma religião do que a nossa, a gente acha que ele é mau. Isso pode acontecer, e acontece. Isso não é uma coisa, vamos dizer, incomum de acontecer, não. E foi exatamente o que Abraão fez. Esse cara não deve ter ética nenhuma. E o cara teve mais ética do que ele, não é? E na verdade, ainda diz assim, ele conta essa história, né, dizendo que ela é meia irmã minha, né? E aí você fica imaginando um incrédulo ouvindo o crente dizer essas coisas todas para ele. E ele lá assim, sei, não é? 3 atitudes de Abraão aqui complexas, né? Primeiro, ele julgou o caráter de Abimeleque a partir da religião do Abimeleque. Abraão julgou que se eles não adoravam o único Deus, logo, eles não tinham nenhuma coisa, nenhum padrão ético positivo. Isso não é verdade. Às vezes a pessoa, ela não crê em Deus, ela é ateu. Mas ela tem ética, ela tem realmente algumas coisas que freiam, até porque a lei de Deus está nos nossos corações também, não é só uma coisa escrita, né? Existe algo da lei de Deus em todo ser humano. Outra atitude complexa dele foi a falta de confiança na proteção de Deus, né? Deus não vai me livrar desses homens perversos, então eu vou contar essa história. E depois ele fala que Sara era sua meia-irmã, para justificar a sua meia mentira.
A gente pode até justificar a mentira de Abraão dizendo assim, não, mas é meia verdade o que ele falou, não é? Mas no caso dele, a intenção que essa coisa foi usada, a maneira como ele usou essa ideia que não é mentira, Sara é irmã dele, foi de uma maneira escusa, uma coisa que não tem a ver. Né? Ele usou de má fé essa coisa que ele poderia usar. Pô, você é minha irmã, então por que eu estou casado com ela? Ora? Ela não está aqui fazendo papel de irmã, coisa nenhuma. Ela está fazendo papel de minha esposa. Era esse o papel que ela ocupava. A mentira está aí. A Sara não estava ocupando o papel de irmã, ela estava ocupando o papel de esposa. Ela se tornou irmã quando foi conveniente. Bom, agora é conveniente, ela vai ser minha irmã. Amanhã ela volta a ser minha esposa. Então, é nesse sentido que nós temos aqui uma falta de sinceridade, uma falta de verdade na vida desse homem. E essas coisas mostram como um homem, nessa história de Abraão, como um homem, mesmo sendo chamado por Deus, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser construído por Deus. É assim que nós somos, gente. Nunca chega um ponto na sua vida e achar que já tudo foi feito. Não faça isso com você. Não faça isso. Nós somos pessoas em construção. Nós somos sujeitos em construção. A gente tem mania de olhar para o jovem, para o adolescente, achar que eles é que estão em construção. Não, nós também. E cada experiência da vida que nós vivemos é um momento em que Deus mostra para a gente, tem áreas na sua vida que precisa ser trabalhada. Às vezes a gente acha assim, olha, eu sou uma pessoa apta a perdoar, até um dia que alguém comete uma ofensa com você fora da caixinha. Até então, todas as ofensas estavam dentro da caixinha. Você dominava, você achava que isso era resolvido, até o dia que a ofensa é fora da caixinha. Aí você fala, opa, peraí, por que eu estou lidando dessa forma com isso aqui? Por que eu estou tendo esse sentimento? Por que eu estou tendo essa resposta emocional? Porque tem coisas que precisam ser trabalhadas. E Deus faz isso com a gente. Então a gente nunca pode se ver como uma pessoa completa. Isso não é verdade. E Abraão vem mostrar isso para ele, já passou 30 anos. Né? Imagine se no lugar de Abimeleque, então, ouvindo toda essa história, né, humanamente falando, ele poderia nem dar ouvido à história de Abraão, poderia até mesmo ter intensificado as ofensas, matado Abraão. Mas olha que atitude de Abimeleque. Então Abimeleque trouxe ovelhas, bois, Abraão devolveu ele a Sara e disse a Abimeleque, a minha terra está diante de ti. Pode ficar onde você quiser. Aqui tem uma lição importante para nós sobre respeito, tá certo? Abimeleque, por um momento, ele ignora o homem Abraão, né, que afrontou ele e desonrou ali a cidade dele, levando ele quase a um pecado, e ele honra a patente de Abraão. Tem noção disso? Ele jogou o homem pecador para o lado e respeitou a patente. Quem é esse homem aqui? É um profeta que vai orar pela minha vida. Uma vez eu usei esse exemplo aqui, há muito tempo atrás. Às vezes o policial pega você na rua, vai te dar uma dura, aí você conhece o cara, sabe que o cara é corrupto, sabe que o cara, né, tem essas tramóias de dar dinheiro e tal, mas é um cara que está ali fardado com uma patente, a gente tem que respeitar a autoridade, né? Você não vai ter que... não é assim que funciona. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O homem foi jogado para o lado e prevaleceu aquilo que Deus disse que aquele homem era, né? Então ele tem uma lição importante para nós. Às vezes nós nos aborrecemos com pessoas e esquecemos do lugar que Deus colocou essas pessoas. Sejam autoridades humanas, espirituais, nós devemos sempre respeitar as pessoas no lugar que elas estão. Sempre. Uma coisa é eu ter um irmão aqui, ele é um policial militar, ele é um médico, eu chamo ele de irmão, a gente brinca. Outra coisa é eu estar lá dentro do trabalho dele e eu preciso respeitar ele na função dele, respeitar ele nesse lugar dele, não é? E a resposta de Deus à oração de Abraão, né? A gente vai ver aí, e a respeito de Abimeleque foi a seguinte: a seguir Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher, suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres por causa de Sara. E essa história tem um contraste muito estranho, né? Porque de um lado nós temos um adorador de Deus agindo de forma imoral e do outro lado nós temos um incrédulo agindo integralmente, com integridade.
De um lado, nós temos um crente usando artifícios questionáveis para alcançar os seus propósitos, e do outro lado, nós temos um ímpio mostrando nobreza com as suas ações. Nobreza, né? Pode ficar onde você quer, toma boi, toma. E ainda deu uma lição de moral, ainda mostrou para a mulher dele: olha, podia ter casado comigo, né? Podia ter ficado aqui, ia ser muito mais bem tratada, né? Por fim, a gente vê Deus mostrando a sua graça a ambos. Deus estende graça e misericórdia aos dois, né? Preservando Abraão como profeta e intercessor e preservando e protegendo Abimeleque da morte, porque viu integridade no seu coração. Para a gente fechar aqui, o que a gente pode aprender aqui nesse texto, né? Primeiro, não subestime as suas fraquezas, né? Abraão tinha um fraco por mentir. E a pergunta que a gente faz é: qual que é a sua? Qual que é a minha? Não subestime as suas fraquezas. O fraco de Abraão era esse. Caminhava com Deus, né? Era um homem de Deus, mas tinha um fraco. Na hora de confiar, ele buscava uma forma tramoienta de se livrar do problema, né? Então, qual que é a sua? Qual que é a minha forma de agir? Qual que é o nosso fraco, né? Eu aprendo aqui que a gente também não deve criar mecanismos para tamponar a nossa falta de confiança em Deus. Abraão fazia isso dizendo que Sara era sua meia-irmã, mas na verdade era falta de confiança. Então a gente nunca deve negar aquilo que está falho. O que está falho? É a falta da confiança? É a falta de temor? É a falta de zelo? Né? É a falta da espiritualidade? É a falta da oração? Essas coisas não tem que ser jogadas para debaixo do tapete com outras coisas, né? A gente precisa lidar com isso, né? Eu aprendo aqui que a gente não deve confiar no nosso próprio entendimento. Abraão, ele confiou que ele mesmo podia resolver o problema e ele acabou se enfiando num problema maior, porque ele teve que se explicar para Abimeleque. Ele não sabia que Deus tinha aparecido em sonho. Qual vai ser o resultado disso, né? Então, a gente não deve confiar no nosso próprio entendimento. Precisamos levar sempre as nossas dificuldades aos pés da cruz. Orar ao Senhor, buscar recursos no Senhor. É assim que o crente lida com a vida. Ele busca recursos no Senhor para resolver a sua vida. E por último, eu aprendo aqui que a gente não deve confundir fé com caráter. Às vezes a vida prega peças e inverte as razões. A gente acha que todo mundo que está dentro de uma igreja é de caráter inquestionável. E às vezes não é. Às vezes o mundo vai ensinar para a gente o que é integridade. Vai precisar vir um ímpio ensinar para a gente o que é certo e o que é errado. Não é? O que é correto e o que não é. Então, toma muito cuidado com isso, não confunda uma coisa com a outra. Né? Às vezes a vida prega peças para a gente, Deus permite, né, que um ímpio venha ensinar para nós o que é certo a fazer. Amém, queridos? Que capítulo 20 esquisito, né? Verdade, não é um capítulo esquisito, não é? Bom, vamos ver o que o 21 nos aguarda. Isaac vai nascer, né? Então, acho que o Marcelo já pregou sobre esse texto? Não, né? Isaac vai nascer aqui e nós vamos ver que rolo que vai dar nesse negócio aqui, porque mais uma vez vai ter um momento bem complicado aqui. Ah, não, o que o Marcelo pregou foi que está aqui Agar e Ismael, foi no nascimento de Agar e Ismael, né? Só que agora Isaac vai entrar e vai reviver esse problema todo que teve aqui, acho que foi no capítulo 14 ou 15. Vamos orar ao nosso Deus, vamos ficar de pé. Quero agradecer a sua presença aqui, tá?